Começa agora seu podcast No Contexto, podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e, é claro, da nossa lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. Por sinal, gente, estamos aqui dando continuidade à nossa série de estudos, a nossa temporada, a segunda temporada do ano, estudando o livro de Tiago e o poder do conhecimento aplicado. Um trimestre que promete nos ajudar a aplicar de forma prática o conhecimento bíblico em nossa vida cotidiana. Certamente esse livro tem muito para nos ensinar. Queremos agradecer você que acompanhou o início da nossa temporada. É uma temporada que promete e a gente está dando continuidade a esse estudo, certo de que a palavra de Deus vai enriquecer muito, te ajudar muito, como a nós também aqui, para continuar firmes aí, perseverando, para que a nossa fé continue crescendo aí ao lado de Cristo, tá bom? O tema dessa semana está fantástico e eu sei que a gente vai ter uma semana incrível, com insights novos. Esperamos que esse material enriqueça a tua classe da Escola Sabatina, você que é diretor do Ministério Jovem aí, você que é professor da Escola Sabatina, você que tem ajudado a cada semana para que esse momento de estudo da Bíblia aconteça aí no seu espaço jovem, na sua classe, e queremos agradecer e parabenizar você por estar promovendo o estudo da Bíblia através aí da nossa lição da Escola Sabatina Jovem, tá bom? Não esquece também de seguir a gente aí, por gentileza, nos nossos redes sociais, o Instagram, @jovensadventistasapl, e acompanhe tudo que está acontecendo, os bastidores, o conteúdo de cada semana, além de todas as notificações e orientações sobre o grande movimento Ministério Jovem que está acontecendo aqui em nossa associação e também no nosso estado. Não esquece também de seguir a gente, de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e acompanhe em primeira mão todos os episódios semanais que estão sendo disponibilizados sempre no início de cada sábado. No início da semana, você já pode ter acesso a esse material e aproveitar da melhor maneira possível. E aí, na sua plataforma de áudio preferido, é só procurar por No Contexto Podcast e você vai poder acompanhar esse episódio e poder ouvir aonde você estiver, correndo, indo para o trabalho, no metrô, não importa onde, e aproveitar esse material. Bom, a gente está aqui bem acompanhado hoje, iniciando esse segundo tema, esse segundo episódio, com um amigo, na realidade é uma pessoa que eu admiro bastante, uma família muito especial. Ele tem tido experiências lindas com Deus, de livramento. Deus certamente tem um grande plano na vida dele, porque pelas histórias que ele me conta, eu fico impressionado com o amor que Deus tem por ele. E ele é pastor do distrito de Jardim Maia, um dos distritos aqui da região da Paulista Leste. Pastor Marcelo Cândido, bem-vindo, amigo, ao nosso podcast No Contexto. Ô, pastor, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com você, com o pessoal que vai nos ver e nos ouvir. Quero mandar uma saudação para os meus queridos jovens do distrito do Jardim Maia. Estou assumindo o distrito lá agora, mas é uma meninada animada, uma meninada que com certeza vai dar muitos frutos para Jesus. Amém. Estamos felizes. Um abraço ao pessoal do Jardim Maia, hein? Opa, com certeza o senhor vai estar lá e a gente já fala isso publicamente para todo mundo ouvir. Gostei do senhor, hein? Oh, desculpa aí, é verdade. E você veio bem acompanhado. Rapaz, o que diz que um Cândido é bom, 2 é melhor, é isso? Não. 1 é pouco. 1 é pouco, 2 é bom, 3 4 é demais. É 4? Tem 4 por aí? Não tem. Aqui a gente só tem 3 Não, Cândidos na mesa. Tá vendo um Candinho que eu tô sabendo aí. Tá indo. Eu quero apresentar minha filha, a Glauciane. Vai chorar não, hein? Não, de jeito Esse nenhum. cara é emoção falar dessa menina, vou te contar, viu? Não, é minha primogênita, né? aí, Puxa vida. Então é um prazer a Glauciane, psicóloga, e como o pastor disse... Mãe, não, daqui em junho vai chegar o garoto aí pra gente fazer a festa. Aê! Depois dessas palavras eu vou chorar aqui, gente. Eu tô muito emotiva. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Não vai ter nenhum desejo aqui não, que não vai ter como cumprir o desejo não, viu? Não, pode deixar, tô aqui já toda Focada. Mas é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho aí da palavra de Deus, né, que é importante. E essa lição, nossa, eu fui vendo e já fui pensando na psicologia, como também Deus, ele coloca sabedoria. Acho que uma coisa que essa lição está trazendo é como Deus traz sabedoria, né? Prática, né? Muito. E uma das pessoas que eu vejo que onde eu passo, todo mundo fala que tem sabedoria, é o pastor Cândido Gomes! Isso é sábio nas palavras, hein? Também aí da União Central Brasileira e que
também é meu chefe. Olha Então tá aí. tudo em casa. Obrigado, Glaucian. Muito legal estar aqui com você, com o pastor Fabrício, pastor Marcelo Cândido. Já estou me sentindo em casa, viu? Já participei semana passada no primeiro episódio da temporada e é muito bom estar de novo aqui e aproveitar e mandar um abraço para os 69.502 jovens adventistas no estado de São Paulo. Um beijo, um abraço para todos vocês que fizeram bonito mês passado no Dia Mundial do Jovem Adventista. Foi top demais, hein? Aqui na PL também um movimento maravilhoso, Deus seja louvado. E apresentar o nosso anfitrião, você que é o dono da casa, pastor Fabrício Leão, nosso super líder de jovens aqui da Paulista Leste e líder de comunicação também, hein? Isso Parabéns aí. pelo lindo trabalho, viu, pastor? Eu agradeço, amigão. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. É muito bom recebê-lo aqui. Marcelão também, a Glau. Que bom poder iniciar esse estudo juntamente com vocês aqui. Me sinto também em casa, poder participar desse momento de crescimento, de estudo, de aprofundamento da palavra de Deus. Por sinal, vamos começar, porque é Bíblia, né? Então, gente, vamos pedir a orientação de Deus, vamos pedir sabedoria, né? Por favor, Glaucio, por favor, pede a bênção de Deus para que a gente estude a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, então. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui reunidos para falar do teu amor. Estamos aqui também para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e pedimos sabedoria. Que o Senhor possa trazer para nós muita luz e também que possamos iluminar todos os jovens que estão nos ouvindo e assistindo. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Glau, pela oração. Bom, o tema da semana é nem tudo é o que parece. Bom, dependendo do ângulo que você vê algumas coisas, e tudo que parece é realmente, né? É o tema da lição, tem até uma gravura aqui, nossa tirinha. Antes disso, eu queria ler o texto base aqui, depois a gente volta para a nossa impressão do quadro aqui, já destaque do início da semana. Eu vou ler aqui o que está no livro de Tiago, capítulo 1, do verso 9 em diante, seguindo, né, a proposta dessa lição, dessa temporada, desse trimestre, é estudar verso por verso, em blocos. São 5 capítulos aí, se eu não me engano, que a gente está tendo a oportunidade durante esses próximas semanas, estarmos aqui estudando, extraindo lições práticas, aplicando essas lições, esses provérbios, né, à nossa vida diária. Eu vou ler aqui o que está em Tiago 1, a partir do verso 9, diz assim: O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murcha em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação. Olha a aprovação de novo aqui aparecendo, hein, gente? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal ou pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Olha que interessante, né? Esse texto aqui é o nosso texto base da semana, e ele de cara já apresenta algumas figuras de linguagem aqui, algumas comparações, apresentando para nós aquilo que é passageiro, aquilo que não é passageiro, sobre o que devemos nos orgulhar, né? Encarar a realidade da aprovação, e também agora um novo elemento faz parte agora do estudo, né? Tentação, de onde vem, quem manda, quem não manda, e às vezes a gente é tentado, né? Porque dependendo da perspectiva que você olha, dependendo da forma como você encara, de onde vem algumas coisas, você pode cair nessa ilusão. Nem tudo é o que parece.
Bom, vocês viram aqui no início da semana, né? O teste é sua percepção. O que vocês. De cara, quando eu olhei aqui, eu já vi uma coisa aqui, né? Mas quando vocês olharam para a figura aqui, para a tirinha da semana, o que você viu primeiro? Psicólogo gosta desse negócio, né, cara? Você que colocou isso aqui, não? Não, mas amei quem botou. Foi? Foi. Então, de cara aqui, o que você viu assim quando você olhou para nossa tirinha aqui? O cenário. Foi? Olha que coisa, mano. E até trago um adendo, né? Porque percepção são as nossas vivências. Então, viajei muito, já vi muitas coisas, muitos cenários. Então, logo de cara já bati o nossa, é um parque. E aí, depois disso, vem os elementos. Olha, tem uma mulher, né? Vamos colocar aqui, olha, dentro dessa figura vem um rosto. Então, depois vai vindo uma sequência de questões sobre as minhas vivências, né? Mas é muito interessante porque todo mundo vai ver algo diferente aqui. Mas de cara que eu vi foi o cenário. Olha aí. Pastor Cândido. Vou pegar vocês aqui. Para onde você olhar, a gente entende. Cândido 1, Cândido 2. Marcelo Cândido. Qual foi a percepção que você teve aqui? O que você viu aqui de cara? Primeiro. O rosto em destaque. Eu também vi o rosto. Na hora, né? Eu olhei assim, caramba. E depois eu vi uma coisa que talvez você vê. Nem tudo é o que parece. Uma mulher solitária. Aham. Andando no cabeça É o que me baixa. veio à mente. Uma mulher solitária. Interessante, hein? Tinha percebido isso aqui não. Vi só uma mulher. Com frio, mas solitária eu não pensei não, viu? Solitária. No contexto de um parque. Andando sozinha. Legal. Cândido. Eu também vi essa pessoa aqui andando sozinha. Eu achei interessante, a doutora Glau falou aqui do cenário, só depois que eu fui perceber que tinha as árvores e tal, eu foquei primeiro nesse elemento que está no centro aqui da imagem, depois vi o rosto, também como o pastor Marcelo colocou, mas interessante, cada um vê de um jeito, né? Sim. Vocês já tiveram alguma experiência assim, prática, que vocês lembram assim de que, cara, eu via, sabe que você vê uma coisa e não é o que parece? Passaram por alguma experiência assim já alguma vez, assim, de ver alguma coisa, de perceber alguma coisa e... Não é uma experiência pessoal, mas tem uma de um história, amigo, de um amigo meu. De um primo, de um vizinho, de um conhecido. Eu lembro que estava nos dias do seminário, ainda estudando teologia, um professor contou essa história que para mim me marcou profundamente. Na Europa, no tempo frio do ano, as pessoas estavam viajando de trem e era cedo ainda, madrugada, todo mundo meio ali quietinho no seu canto, tentando dormir um pouquinho antes de chegar até o destino final da viagem. E aí, no meio da viagem, um bebê desata a chorar. E a criança chorando, inconsolável, e todo mundo assim, sem querer falar nada, mas todo mundo chateado, né? Pensando, quem que tá com essa criança, que não dá um jeito nessa criança? E até um momento que alguém não segurou e um homem lá no meio do vagão falou assim, alguém, por favor, dá um jeito nessa criatura. E aí, nessa hora, o pai da criança levantou um bebezinho no colo e falou assim, amigos, eu queria pedir perdão para vocês. A minha esposa morreu, ela está no vagão de cargas, eu estou voltando para a nossa cidade natal para sepultar minha esposa e eu estou com meu bebezinho e eu não estou conseguindo fazê-lo dormir, me perdoem. E aí a história diz que duas mulheres se aproximaram, ajudaram com a criança, o homem sentou, ficou em silêncio e a viagem transcorreu normalmente. Quando a gente conhece o contexto, a gente tem uma nova percepção. Tem uma nova perspectiva, né? É verdade. Bom, e pastor Marcelo, quando as percepções enganam, aqui a parte do contexto, né, é importante a gente contextualizar. O texto bíblico fala um pouco sobre essa realidade, né, de que a gente deveria se focar naquilo que permanece, né, porque as coisas passam, né, as coisas mudam, né, as percepções mudam, as experiências mudam. Queria que você nos ajudasse a contextualizar aqui o início da nossa lição, do nosso estudo aqui. Muitas vezes a gente se prende, a lição coloca, né, casal, e eu vejo lá em casa. Ela ri. Ainda bem que não tem nada filmado pra mostrar, viu, cara? Porque é uma comédia, mesmo, é uma comédia. Ele é esposo, vou te contar, viu, cara? A minha esposa conta uma história 1 hora.
E você lá analisando, Não, e eu ouço. humildemente. Aí ela diz assim, agora conta a mesma história do que você viu. Isso. Não, conta a história. Isso. Você se prendeu em ver um todo. Eu vi o resumo da história. Você demorou 1 hora para contar. Eu te conto em 2 minutos. Aí ela falta fazer eu dormir no sofá, né? Mas são percepções e muitas vezes elas nos enganam, porque as pessoas querem os fatos e a gente fica detalhando circunstâncias e muitas vezes perde o fato. Na empolgação de falar, a gente deixa o essencial. O que a gente quer narrar é a história do cenário. Cada um viu uma coisa, mas qual é o foco principal? A percepção. Bom, a gente é tentado, né? E aí, Glaucia? A gente, como é que faz? Porque as percepções são as experiências que a gente vive, né? Que a gente adquiriu ao longo do tempo e tal, etc. Forma a nossa forma de ler o mundo. E o que fazer? Porque a lição está dando assim, uma sugestão bem direta. Não confie nas suas percepções, Sim. porque elas são falhas, né? Sim. Elas não, nem sempre aquilo que parece é. E até a lição deixa claro, confie na palavra, porque a palavra ela não é como o rico, uma pessoa quem já não viu aqui alguém? Eu tô lembrando de alguns vizinhos, né, que eu cresci, sabe aquela casa, aquela família, né, que tem, né, posses e tal, que você fica assim, nossa, nunca vai passar. E aí você olha hoje, eu olho hoje, tô pensando aqui, lembrando, cara, tanta gente que eu conheci que tinha bastante dinheiro e que hoje não tem mais nada, vive numa casa destruída, né, porque passou, enfim, Sim. passou. O que fazer para não confiar nas suas percepções e confiar na palavra? Sim, Jeremias 17:9 fala: enganoso é o coração do homem. Acho que já começa por aí, né? Por mais que a gente tenha as nossas vivências, a nossa própria captação, a intuição, né? Todo mundo fala, eu tenho uma intuição, mas, né? Uma frase que me veio muito na cabeça foi: você só confia naquilo que você conhece, né? Você fala, olha, eu preciso de referência, vamos lá, fazer camisas, né? Você conhece alguém, você vai indicar aquela pessoa, né? E aí, entra na mesma questão nesse contexto bíblico, você só vai confiar em Cristo se você o conhece, né? A gente vê muitas pessoas falando que Jesus é emergência, porque só chama ele, né, na hora do aperto, ai, não sei o quê. Eu vejo muito nessa pandemia um contexto de como a nossa fé foi provada, Uhum. né? Porque quem realmente, né, tenha esse conhecimento de quem é Cristo pode ter ficado desempregado, pode ter vindo a doença, mas confia que ele tem um plano, né? E isso é muito importante. E isso também, ao mesmo tempo, é muito desafiador. Porque quem é Deus para você? Se a gente for colocar num contexto, cada um vai falar aqui também, de novo, né? Não é o que parece para um, é para outro. Então, e aí? Como é que faz se você não conhece Deus? Então você tem que ter um relacionamento. Você tem que acreditar que Ele existe e que são reais né, as promessas, o que Ele deseja na sua vida. E confia. É muito difícil desconfiar das nossas percepções, né, pastor Cândido? É difícil, né? É difícil, mas é essencial, porque eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a gente olha para a vida com alguns filtros, né? Da nossa formação, do que a gente gosta, do que a gente valoriza, do que a gente espera para a vida. Eu costumo pensar que a gente geralmente enxerga o que a gente está procurando, por isso que é muito perigoso. Às vezes até muitas pessoas abrem a Bíblia e acabam encontrando não revelação, acabam encontrando confirmação do que elas já Aham. queriam ver, né? E outra coisa, eu estava até assistindo um tempo atrás um documentário falando sobre a memória, como a memória é uma coisa que não é confiável. Nós guardamos os fatos na nossa memória. Primeiro, a gente capta esses fatos com as nossas lentes. Então, eu vi a história de um jeito e depois que esses fatos se acumulam na minha memória, eles vão sofrendo alterações. As histórias que eu conto hoje não são necessariamente as histórias que eu vivi, nem os fatos do jeito que eu absorvi no passado. Então, a gente tem que ter consciência de que a nossa maneira de interagir com o mundo, com as pessoas, com as coisas que nos acontecem,
a nossa bandeira é muito tendenciosa. A gente tem que ficar esperto em relação a isso. E aí não tem como, né? A gente é bombardeado, mídias, redes sociais, né? Narrativas. A gente é formatado, se a gente não pode fugir dessa realidade, né? Eu tenho uma experiência própria. Eu gostava de decorar textos de Ellen White. Uma página inteira eu sabia decorar. Lia assim, eu vou recitar Ellen White, ainda dizia, tipo assim, olha, Página Natal. Testemunhos Seletos, capítulo 3, Volume 3, capítulo 2, sobre o sábado, ela começa a dizer assim. Depois da cirurgia no cérebro, Deus me deu o privilégio de voltar a pregar depois de 1 ano. Eu pensei que eu era igual a 1 ano atrás. E me levantei para falar. Irmão, nós vamos ler o texto da Bíblia. Da Bíblia. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse assim, irmãos, Está na Bíblia. eu esqueci o texto. Eu não lembro. Autoconfiança. Porque a gente tinha o prazer de decorar, de saber, olha, Deus nesse momento. Mas depois da cirurgia, mexeu no cérebro e algumas coisas da memória se perderam. Mas a minha cabeça estava normal. E eu fui falar, aí eu pensei, eu vou falar um texto de Ellen White, só para ter... Eu não lembro o texto de Ellen White. As coisas mudam, né? De uma hora para outra, né? E é interessante porque Tiago ele aborda essa questão dos extremos, né? Das realidades econômicas, né? Aqui a figura que ele usa aqui é pobre, rico, né? E ele fala que as circunstâncias do pobre podem mudar, né? E quando mudar, se alegre, quando você mudar de situação, né? Às vezes tem uma situação difícil, de uma hora para outra muda, né? A realidade econômica, e como também é o contrário, é verdade, né? Mas uma coisa foi destacada, né? Eu queria até que vocês nos ajudassem aqui. Ambos, independente de quem seja, ou a posição econômica, ou a classe social, ambos passarão por tentação. Provação e tentação. Como é que é essa realidade de tentação e provação que o Tiago diz aqui, que alcança a todos? Como é que a gente deveria encarar a realidade de que todos, sem exceção, em algum momento da vida, passarão por tentações? Acho que a tentação é uma coisa muito personalizada, né? Uhum. É o que é uma tentação para mim, não necessariamente é uma tentação para Glau, para o pastor Fabrício, pastor Marcelo. Então, independente do nosso contexto de vida, de ter muito ou ter pouco, todos sempre passarão por alguma tentação de natureza espiritual, enfim. Mas o perigo é quando a gente acha que a situação do outro é mais fácil que a minha, né? Então, eu sou pobre, eu entendo o contexto da pobreza, eu acho que se eu tivesse dinheiro, aí eu não ia ter dificuldade, né? Aí eu não ia ter vontade de pegar o que não é meu, eu não ia ter vontade de repente, fazer uma manobra, enfim, trapacear alguém. Mas, por outro lado, a pessoa que tem recursos, ela pode pensar, eu tenho como realizar muitas coisas. Se eu não tivesse recursos, talvez eu só ficaria no meu caminho, não teria tentação de olhar para os lados e ver outras opções, né? Então, eu acho que todos somos tentados de acordo com a nossa característica e a gente tem que aprender a lidar com isso também. Bom, pastor Marcelo, é verdade. Pastor Marcelo, bom, a Bíblia diz aqui, Tiago afirma que a tentação não vem de Deus, né? Que Deus não tenta ninguém, né? Como é que você entende isso aqui? O que você conseguiu extrair disso aqui de forma prática para a nossa vida? Eu acredito que a tentação vem das nossas cobiças, do nosso eu, de uma separação do Senhor. Eu tenho contado o meu caso. Eu fui tentado a pular do 13º andar. Uhum. Eu coloquei a cadeira, subi na cadeira e fiquei na sacada do prédio.
Eu tinha tido o tumor no rosto, o tumor no cérebro, tive uma parada cardíaca dentro da UTI. Eu disse para Deus, minha vida acabou. Já deu, né? Perdi paladar, perdi olfato, perdi saliva, o esôfago queimado por causa da radiação. Eu disse, Deus, qual a minha utilidade? Achei uma. Fui tentado momentaneamente a pular do 13º andar e eu subi na sacada. Bondosamente o Senhor falou, filho, o que você está fazendo aí? Eu te chamei, eu ouvi isso. Então eu posso falar do meu testemunho da questão de ser tentado. Eu te chamei desde pequeno para o meu ministério. Você passou por uma cirurgia de 13 horas. Teve uma parada cardíaca. Você está na sua casa, se recuperando, porque você vai voltar para o que eu te chamei. O que você está fazendo aí? E eu disse para ele, eu vou pular. Ele disse, você não vai pular. Desça daí, porque você vai voltar para o púlpito da igreja. Amém. Mas a tentação foi tão grande. Você pôde ver duas forças ali do seu lado. O seu Criador e o inimigo do Criador. A tentação... Hoje eu tenho uma visão de muitas coisas que eu não tinha antes. A gente tinha teoria da tentação. Eu vi a prática. E hoje eu olho para as pessoas de uma maneira totalmente diferente, mas totalmente... Os meus olhos... Eu falo para Deus, os meus olhos mudaram. Hoje eu entendo o que é misericórdia do Senhor. Aham. Na prática, assim, na vivência do ato que na minha vida ser cruel. Fantástico, hein, amigão? Então, veja, a gente percebeu no seu testemunho claro aqui de que a tentação não vem de Deus, né? Porque Deus não tem interesse. Porque a tentação tem um objetivo, né, Glau? É restaurar. Qual é o foco mesmo da tentação? Quando ela vem, e ela vem, né? Sim, eu vejo muito que a tentação é para ver a nossa fidelidade. Nada mais, nada menos que isso, né? É para testar os nossos limites, até onde você é capaz para, né? E quando, né, a gente fala de tentação, a primeira pessoa que me vem à mente é Jó, né? O tanto que esse homem foi tentado a falar do Senhor, tudo mais, precisou a esposa ser usada, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele, opa, ó, eu amo você, meu bem, mas não é assim, né? Não vou amaldiçoar meu Deus. Ele ainda tem um propósito na minha vida, né? Então, até onde é o limite e até onde é a sua fidelidade para que essa tentação ela possa ser ou não cumprida, né? E varia muito também do quanto você tem essa força de vontade para lutar contra, né? Meu pai falou aí essa questão, né, de querer ou não ideação suicida, e hoje a gente vê isso em vários contextos e infelizmente a gente vê como isso tem crescido na igreja. E uma coisa que, né, até me choca é as pessoas falarem, é falta de Deus. Não, pelo contrário, sabe? Não é Deus que está faltando na minha vida, mas às vezes é acreditar que Ele tem coisas melhores na minha vida. E aí é que está o perigo. Quando eu não acredito, eu não vejo mais solução, então eu cedo à tentação. E aí, pastor Cândido Gomes, testar versus tentar. A gente sempre tem esse dilema, né? O que é provação, o que é tentação, de onde vem a provação, quem é que prova a gente, qual a diferença de provação para tentação, como é que é uma coisa versus a outra? Se a gente pegar a língua portuguesa e comparar as palavras tentar e testar, elas são muito próximas e são até sinônimas. Mas eu gostei aqui dessa parte da lição que tenta fazer uma distinção entre os termos. Então, quando o Tiago fala Deus não nos tenta, então a Bíblia está se referindo aqui à tentação de uma forma pejorativa. Então, a tentação vem do inimigo. Nesse sentido, a tentação tem um propósito de nos destruir, de nos enfraquecer, tirar a vida, afastar de Deus, manchar,
tirar a esperança, Gerar dúvida. Então, se a gente for tentar fazer aqui uma distinção, tentação nesse sentido, que não provém de Deus, é isso, é tudo que o mal, o inimigo ou coisas que estão dentro de nós, que são do mal, às vezes também, que tentam nos destruir, minar, enfraquecer e afastar de Deus. Por outro lado, existem testes na vida, né? E Deus pode nos testar. Ou Deus aproveita situações da nossa vida e transforma essas situações em testes. Aí não é com o propósito de nos destruir, abater e tal. Aí é o propósito de nos fortalecer, confirmar nossas posições, nos trazer para perto dele e tornar a nossa vida um testemunho dos valores que a gente sustenta. Então, tentação diferente de teste, tentação diferente de prova. Tentação não vem de Deus. Um teste, uma prova, pode ser algo que Deus utiliza para nos confirmar nos seus caminhos. Eu fico tentando aqui imaginar, né? Quando me sentei algum tempo atrás para ouvir a história do Marcelo, ele contando como recebeu a notícia no hospital, aquela coisa toda, esses detalhes agora você contou, eu não sabia, tá? E as consequências do que ficou, como ele encara cada noite, né? Como é a sua vida, a sua rotina hoje. E às vezes, quem sabe, ele, eu acho que já percebeu isso, né? Mas não tem a noção da dimensão do que é alguém não desistir diante da prova, né? Não ceder à tentação. A inspiração que isso se torna, né? Isso enfrenta qualquer dificuldade, ou recebe algum diagnóstico, o que vem à mente? Mas o Marcelo venceu, ou está vencendo, está lutando, está perseverando. Como isso impacta a vida da gente, né? E eu fico imaginando Deus, né? Como foi o caso de Jó, né? Que foi lá no fundo do poço, né? Como a gente está passando pela prova, sabe disso, né? Quem está enfrentando de verdade, né? E uma hora vai chegar, não adianta, né? O pastor Daniel passou por isso, teve uma que foi só os amigos dele, mas vai chegar a nossa vez também. E nós temos que estar prontos, né? Mas a provação, ela tem o objetivo de nos construir, de nos tornar mais fortes, né? Eu entendi isso da lição, né? De nos fazer desenvolver a fé. A tentação, ela existe para nos fazer fraquejar, duvidar, destruir, fazer a gente desistir. Como são distintas as duas coisas, né? Eu uso a frase, a palavra burilar. Ela vai burilar a sua fé. É o diamante bruto que vai ser burilado. E você tem uma visão diferente do Criador e da criatura. Porque muitas vezes, como a Glaucia falou, é fácil você falar assim, é falta de fé. Não é falta de fé. Você foi testado. Só que existe o seu emocional, o seu psicológico, como é que está naquele momento. Social. Não é que você abandonou Deus, mas o seu emocional naquele momento. A sua vida social, sua vida familiar, sua vida financeira. Tudo isso é testado e acho que é testado todos os dias da nossa vida. É que muitas vezes na agitação que nós temos da vida, nós não percebemos isso e passamos por cima. Interessante, né? Porque o inimigo, ele aproveita justamente nossas inclinações, Sim. né? Detalhes, né? E o interessante que vocês falaram aqui, né? Testemunho. Né, você falando, né, da questão do meu pai, nossa, quando vê uma doença eu lembro, Marcelo, quando acontece alguma coisa eu lembro, nossa, fulano já passou por isso. Como a gente, como cristão, também está testemunhando como se vence tentações. Né, o pastor Cândido trabalha com jovens, eu, né, muitas vezes igreja chama, e o que a gente está recebendo ultimamente de questões sobre sexualidade, eu falo por mim, eu namorei 7 anos. 7 anos. Não é fácil. Né? Tem uma diferença de idade entre eu e agora o meu esposo, mas assim, a gente colocou um propósito na nossa vida. A gente entende que se a gente falhasse, a gente não receberia as bênçãos divinas. Então, como eu posso testemunhar 7 anos, né, namorando, não fizemos nada fora da conduta cristã, estamos bem. Temos recebido as bênçãos de Deus. E a bênção veio até rápido demais, né? A última aí. Mas Deus tem nos abençoado. E isso é uma questão que testemunho. Nós tivemos pastores que testemunharam. Vocês namoraram 7? Ah, a gente namorou 10. Né? E aí a gente vai ver, nossa, não é só a gente que namorou tanto tempo. Outra pessoa também conseguiu. Quais foram, né, as habilidades que eles tiveram e tudo mais. Então essa troca também mostra como é possível no nosso meio
a gente conseguir também ajudar uns aos outros, né? Sim. Bom, gente, a gente vai correr aqui agora para um momento especial, que a gente vai construir aqui nossa rede semântica. Eu acho que é uma palavra muito... A palavra-chave da semana é bem interessante. Poderia ser várias, né? Mas ela nos faz refletir e tentar construir uma ideia sobre o tema que a gente tem estudado até o momento, né? A gente tem falado sobre tentação, sobre provação, de que as coisas mudam, as coisas realmente são passageiras, a palavra permanece, né? Cai a erva, seca a flor, mas a palavra permanece, porque Deus quer nos construir e nos manter firmes na verdade. É o texto que a gente acabou de ler no começo, né? E a palavra-chave da semana é discernimento. Olha, como não confiar nas percepções, como ter discernimento. Eu sei que vocês separaram aí alguns textos chaves aí, eu queria que vocês nos ajudassem aí. Glaucio, acho que a primeira é você. Qual foi o texto que você escolheu aqui no momento hipertexto? Você que está na sua escola sabatina, jovem aí, constrói também a tua rede semântica e vamos construir uma ideia e sairmos da nossa classe aí com uma ideia sobre o tema da semana. Sim. O texto que eu peguei, ele é bem conhecido, né? João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E dentro disso, qual o discernimento que a gente vê? A questão de entregar e de reter. Ele poderia reter o filho dele. Não vou mandar, né? Mas ele preferiu entregar. Discernimento, ele tem tudo a ver com isso. O quanto você entrega e o quanto você também retém. Vai reter essa informação? Ela é tão necessária. Será que você não pode compartilhar, dividir? Então, eu vejo muito nesse texto, né, a questão quando a gente fala de discernimento, isso. O quanto eu retenho e o quanto eu também entrego. Pastor Cândido Gomes. Opa, eu escolhi o texto de Lucas, capítulo 12, verso 33. Diz assim, ó: vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Desse texto aqui, eu puxei uma outra palavrinha que se conecta com discernimento para mim, que é a palavra prudência. Uhum. Prudência para a gente saber as melhores ações e as melhores escolhas. Uhum. E concluir, né, de que juntar dinheiro onde... Né, juntar dinheiro sem as orientações de Deus é como juntar dinheiro no bolso furado, né? Exatamente. Tem muito a ver com fidelidade, né, com aquilo que pertence a Deus, etc, né? Aqui sobre questão de entrega, né? Crer nessa vida eterna que Deus nos dá, né? O pecado leva à morte, né? Mas através de Jesus, ele trocou nossa morte pela vida, né? É muito legal pensar nisso, né? Pastor Marcelo, qual é a palavra-chave aí que você conseguiu extrair do texto? Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O discernimento é a certeza que Deus nunca vai nos deixar, apesar das coisas que podem acontecer na nossa vida. Olha que legal. Bom, você tocou num texto bem interessante, né? O texto que você leu aí, da parte do hipertexto aqui, fala pra gente confiar em Deus, né? E não nas riquezas, né? Porque o teu texto inicial fala: as riquezas passam, né? O status muda, pode mudar, não é? Mas a promessa da vida eterna não muda, não é? Quem administra as coisas de acordo com a orientação de Deus pode viver uma vida equilibrada, né? Confiando naquilo que Deus prometeu para você. A gente tem uma tendência natural de querer confiar naquilo que a gente pode controlar, né? A gente pode pegar, pode medir, né, o dinheiro que a gente tem no banco, nosso limite do cartão de crédito, na faculdade que a gente teve, os títulos que a gente conseguiu, né, adquirir ao longo do tempo. E temos uma tendência natural a achar que isso não passa, né? Imagina, você decorava páginas inteiras e hoje não decora mais. E aí, mano? Muda, as coisas mudam, né? Então, nossa percepção, ela não é tão confiável assim. Né? Eu voltei à era do papel. Escrever sermão com um papelzinho no púlpito. Dar umas olhadinhas de vez em quando. A gente volta. Você tem que ter a percepção de entender que Deus é bondoso, Ele não te abandona, mas que você tem limitações. Isso é difícil. Que você quer acreditar que você não tem essas limitações. A questão que a lição passou para nós é: o rico, ele tem suas limitações. O pobre tem suas limitações. Como é que eu trabalho com isso? Esse é o detalhe.
Uhum. E é muito bom reconhecer, né, que todas as coisas boas, que Deus não tenta ninguém, né? Tentação é terrível, gente. Não adianta, né? Só Eva, Davi, sabe o preço que foi dar vazão ao seu desejo, né? Então o texto fala muito sobre isso, né? Que é como uma pessoa que tem desejo, tem uma relação sexual, engravida, e uma hora vai nascer o fruto. Assim também é o pecado, né? Quando você consuma o pecado, né? Tentação não é pecado, mas quando você alimenta isso, uma hora o fruto vai vir. E acho que uma das piores tentações que a gente pode ter na vida é achar que brigar com o pecado não vai dar nada, né? E é mentira, vai ter sempre problemas, né? E a lição termina aqui no finalzinho, comentando, falando sobre, eu queria até que o pastor Cândido nos ajudasse aqui, qual é a melhor dádiva? E a gente vê um Deus que abençoa a gente em tudo, né? Que pode mudar nossa condição social, você pode estudar, correr atrás, né? Sonhar, não é pecado, nada disso, né? Casar, ter uma família, viajar. E as coisas de uma hora para outra podem mudar. A pandemia nos ensinou muito isso, né? As coisas mudam de uma hora para outra, né? Um diagnóstico muda tudo. No final das contas, dentre todas as bênçãos que o Pai das Luzes nos dá, qual é a mais importante, a melhor? Muito óbvio, mas pastor Cândido. Eu gostei que a lição colocou assim, uma frase que eu achei bonita. A melhor e mais perfeita dádiva já concedida foi e é o próprio Jesus. Eu lembrei de uma frase da escritora Ellen White, voz profética aos adventistas. Ela diz: o céu qual é a página, entregou... o livro? Vou deixar o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, eu vou citar, aí você dá a referência. Tá? Você dá a referência boa. Completo. Mas ela diz que o céu entregou tudo quando entregou Jesus à terra. Então, esse não é só o melhor, é o maior, é o único presente que a gente poderia receber aí, que nos dá plenitude. Então, a maior dádiva é ter Jesus na vida, né? E aí, como hoje você tem uma percepção diferente do mundo, né? E o que essa dádiva representa para você hoje, Marcelão? Eu entendo assim, Deus me deu a dádiva da vida. O que eu vou fazer com essa dádiva? Sendo pastor, eu coloquei duas coisas na minha vida: edificar a igreja, pessoas, e salvar almas para Jesus. Muda tudo, né? É outra percepção. Eu recebi de Deus a vida. Eu sou grato porque eu recebi a vida. Eu passei por uma cirurgia, tive uma parada cardíaca, tipo assim, eu podia ir na primeira, podia ir na segunda. Nem chegar na cirurgia, né? Podia nem descobrir, né? Você disse que descobriu no... Eu já tinha um câncer há 3 anos e não sabia. Eu descobri por causa da meningite. Fazendo o exame da meningite, descobri que tinha. Quer dizer, eu podia ter morrido dirigindo, bater o carro. Quer dizer, e eu me lembro na UTI o médico dizia assim: no meu plantão eu não perco ninguém. Aqueles que estão nas minhas asas, eu cuido. Ele disse para mim. Ele disse: você estava morto e reviveu. E pegou e me abraçou. Ali eu vi a figura de Deus. A gente estava morto no pecado e ele veio e abraçou e disse assim: ei, no meu plantão eu não perco ninguém. Vem cá. E Deus me abraçou. Então eu tenho que retribuir essa dádiva. Ótimo, fantástico, né? E vida a gente só tem... Acabou de ler o texto, né? Parece assim, que precisa em vida eterna. Vida eterna começa agora, né? Quando a gente conhece Jesus, né? Uma preparação, né? É verdade, é verdade. Então, para a gente fechar aqui, chegar no consenso final aqui, eu queria lançar uma pergunta aqui. Você quiser compartilhar a sua resposta com a gente aqui, tá bom? Como podemos aprender a desconfiar de nossas próprias percepções e confiar na maneira pela qual Deus apresenta a realidade, né? Porque uma coisa é a expectativa, né? Fala muito isso, expectativa e realidade, né? A realidade é uma realidade de provações, né? De tentações, né? De uma vida de dificuldades, né? De uma vida que você não tem as coisas do dia para a noite, você tem que lutar para ter, né? Ou as coisas que você juntou, alguém vai lá e tira do nada, né? É uma realidade essa, né? Ideal e real. É verdade. Como podemos aprender a desconfiar mais das nossas percepções
de um mundo que é tão volátil, muda tanto, né? E aprender a confiar mais nesse Deus. Acho que até é um pouco chiclete, né? O que todo mundo fala, mas começa criando um hábito. É muito fácil a gente falar, porque preciso orar, porque eu preciso... Tá, eu sei que eu preciso orar, mas eu oro. Né? Porque precisa ler a Bíblia. Tá, eu leio, mas eu estudo. Então começa a criar um hábito. E para criar um hábito... Deus fala para pedir sabedoria, mas você pede. Né? Para criar um hábito, você precisa de 29 dias ininterruptos. Mas para desfazer de um hábito, você precisa de um dia. Então, você quer criar o hábito de ler a Bíblia? Leia todo dia. Né? Você quer entender como pode confiar? Não desafie Deus. Tem muitas pessoas que falam, porque se Deus, né, fizer isso, então eu acredito que ele existe. Não é desafiando a questão de que Deus existe ou não, eu vou confiar. Não, eu confio. Se ele existe ou não, aí deixa eu ver as consequências da minha confiança. Né? Então, crie o hábito de conhecê-lo, crie o hábito de entender que você não é tudo isso. Que a gente também tem muito essa coisa do eu dou conta, eu consigo, eu sou capaz. E a gente vive numa sociedade que precisa uns dos outros. Né? Então, aprenda também a dividir. Eu preciso, né? Vamos conversar sobre isso? Olha, eu pensei nisso. Qual é a sua visão sobre? Às vezes, né? É uma frase que todo mundo ouve. 2 cabeças pensam melhor que uma. E realmente, até nessa questão bíblica, a gente precisa sempre o quê? Classe bíblica, tá fazendo as reuniões aí da escola sabatina, pra gente discutir o que você acha sobre. E a mesma coisa sobre o confiar. Ok, mais alguém quer falar? Eu acredito que talvez é o exercício mais difícil que tem do hábito é renunciar o seu eu. Porque você sabe que ele não é bom. Não é confiável, né? Ele não é confiável. Mas você gosta de acariciar ele. E Deus está pedindo passagem. E a gente diz para Deus muitas vezes, fica tranquilo, Senhor, eu sou o super-homem. Eu sei como resolver. Eu sei como resolver. E ele diz, que tal se a gente fosse resolver? Eu me lembro quando eu era aluno, nossa, isso há muito tempo atrás, o pastor Morris Vender fez uma semana de oração para nós. Eu não era nem vivo, cara. Tá louco. Ele usou a experiência do Mike Tyson e do Holyfield. Ele é americano, então ele usou essa. Ele dizia assim: os técnicos tentavam orientar seus pupilos para vencer Mike Tyson, mas eles tinham tanta afobação em vencer que eles não ouviam o técnico. Uhum. O técnico de Holyfield colocou na cabeça dele uma simples coisa. Ele ouviu o técnico. Mike Tyson dá uma passada com o pé esquerdo, um com o direito e soca com a esquerda. Em 7 segundos ele te derruba. Quando ele pisar com a esquerda, direita, você dá um passo para trás. O soco dele vai passar no ar. E você dá um jab de baixo para cima. E ele vai sentir pela primeira vez que ele não é invencível. Só porque isso aqui é orientação do técnico, né? Jesus fala, eu sei como vencer o seu eu. Você quer me ouvir? Eu sei o caminho das pedras. E muitas vezes a gente diz para Jesus, fica tranquilo que esse aqui eu me garanto. E quando a gente bate de frente com o eu, é uma pancada dolorida. Aí o técnico está lá dizendo, me ouve, eu consigo vencer. Você quer me ajuda? Como é difícil renunciar ao eu. Esse papo aí de querer brincar com tentação ou com alguém que já sabe como te derrubar, não rola, né? O esquema é seguir a orientação do técnico. O Arraiz, eles têm uma música, eu até botei aqui no trecho da minha lição, que eles cantam, né? No assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Né? Aham. Talvez o assim diz o Senhor não está sendo ouvido, não está sendo seguido, né? E a gente pegando essa orientação e vivendo muito no eu acho. Às vezes a lição até no finalzinho aqui fala que às vezes a gente está disposto até a aceitar as doutrinas, né? O conceito, né? Teórico, né? Mas às vezes não quer
Isso é, cara, tentação, mano. Você vai dar fruto ruim aí, se afasta desse negócio. Diz que Jó era um homem bom, justo, que se desviava, corria do mal. Não, vou assistir essa série aqui, mas essa parte aqui eu tenho maturidade. Sai fora, isso aqui tem nada a ver com aquilo que Deus está te orientando. Então, não rola. Então, tentação a gente tem que fugir. Não é fraqueza, é sabedoria. Finalizando, pastor Cândido. Você fez a pergunta, pastor Fabrício, e só tentando encaixar aqui na minha mente o que a doutora Glauciana falou e o pastor Marcelo, eu acho que tem duas coisas para a gente aprender a desconfiar da gente mesmo e a gente calibrar as nossas decisões. Então, acho que a primeira é a palavra. É a palavra. Eu tenho que encher a minha cabeça com a palavra. Eu tenho que ler a palavra, ouvir a palavra, falar sobre a palavra, até um momento que eu sonhe com a palavra, Confiar que eu pense na palavra, que o meu jeito de pensar e a palavra se misturem até serem um só. Pensar na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia até eu pensar biblicamente. Então, não adianta a gente tentar tirar de dentro de nós uma força, uma ideia, uma arma que vai combater o mal, porque essa arma não está dentro de nós. Essa arma está fora, é a palavra que a gente tem que colocar para dentro, Então, só assim a gente ouve a voz de Deus. Agora, a segunda coisa é ouvir conselhos. Tem muita gente que diz que ouve Deus, mas não ouve conselho. A voz de Deus é a voz do outro. Claro, eu estou falando de pessoas espirituais, eu estou falando de seus pais que oram, eu estou falando de seus amigos que são amigos de Jesus, estou falando do pastor da sua igreja, um homem de Deus. De alguém que é fiel à palavra, né? Eu gosto daquela história de Samuel, menino ainda no templo, que aí Deus chama, né? Samuel, Samuel, e Samuel acorda e fala, Deus. Ele fala isso? Não. Ele fala, fui lá no profeta Eli, você estava me chamando? Ele falou, não fui eu. 2 vezes, 3 vezes, até que o Eli falou, é o Senhor que está falando contigo. Tem muitas aplicações dessa história, mas eu tenho uma. Por que quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele pensou que era Eli? Eu gosto de pensar que Deus fala com a gente através de vozes conhecidas. E talvez a voz de Deus para Samuel era a voz de Eli. A voz de Deus para mim é a voz da minha esposa. A voz de Deus para mim é a voz dos meus pais. A voz de Deus para mim é a voz de amigos confiáveis. Então, o radar ligado, sempre desconfiar do meu gosto, da minha tendência, da minha inclinação, do que me satisfaz. Identificar o que é tentação, o que é aprovação. E a gente colocar mais de Deus dentro da gente. Ter esse discernimento. É isso aí, gente. Bom, passou rápido demais, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez aqui a participação de cada um de vocês. Obrigado aí, Glau, pela sua contribuição. Marcelão, pelo testemunho. Prazer. Foi muito legal, hein? E saber que você não ouviu aquela voz, hein? Amém. Você está aqui com a gente, é muito legal. Pastor Cândido, mais uma vez, obrigado aí, foi top demais. Prazer. Obrigado. Deus abençoe muito você, tá bom? Seu Tamo ministério. junto. Tá bom? Tem uma oração pra gente? Vamos orar. Por favor. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra e pela certeza de que o Senhor deseja dirigir a nossa vida. Amém. Nós entregamos mais uma vez o nosso coração a ti, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente. Bom, estamos finalizando aqui mais um estudo, foi muito legal. Não esquece de seguir também a gente em nossas redes sociais, tá bom? Lá, quando você estiver acompanhando lá no canal do YouTube, Paulista Leste, ou também no Instagram, marca a gente lá com seu comentário também, com a hashtag conhecimento, tá bom? Não esquece de compartilhar também a sua impressão do estudo dessa semana, que foi muito legal. Acompanhe nossa playlist, não esquece também de compartilhar esse conteúdo com outros amigos, ouça na plataforma que você achar melhor, em áudio, em vídeo, mas não esquece de seguir a gente, porque a gente tem muito material para compartilhar com você, para que você também leve esse conteúdo para outras pessoas. Que Deus abençoe muito você, e espero você no próximo episódio do nosso podcast No Contexto. Até lá, tchau.